No coração da Europa, às margens do rio Il, erguia-se Estrasburgo, uma cidade vibrante, mas também um caldeirão de tensões no ano de 1518. O Sacro Império Romano-Germânico, do qual fazia parte, era um mosaico de reinos e cidades-estado, e Estrasburgo, uma cidade livre, gozava de certa autonomia, mas não de imunidade aos males da época. A vida era dura. A fome era uma companheira constante, com colheitas ruins e invernos rigorosos deixando a população à beira da subsistência. Doenças como a sífilis, a varíola e a hanseníase ceifavam vidas sem piedade. A Igreja Católica, com sua influência onipresente, ditava as normas morais e espirituais, e a crença em punições divinas e possessões demoníacas era profundamente enraizada. Era um tempo de fé inabalável, mas também de medo e superstição. Um cenário perfeito para o impensável. Era um dia quente de julho. O sol castigava as ruas de Estrasburgo. Uma mulher, conhecida como Frau Trofia, saiu de sua casa e, sem qualquer música ou motivo aparente, começou a dançar. Não era uma dança de celebração ou alegria. Seus movimentos eram frenéticos, incontroláveis, como se uma força invisível a impelisse. Ela girava, pulava, contorcia-se, seus pés batendo no chão de pedra sem descanso. Os vizinhos, curiosos e talvez um pouco divertidos, observavam. Alguns a encorajaram, pensando que era algum tipo de performance ou um surto de loucura passageira. Mas Frau Trofia não parava. Ela dançou por horas, sob o sol escaldante, até a noite cair. E continuou dançando. No dia seguinte, a exaustão era visível em seu rosto, mas seu corpo parecia ter vida própria, recusando-se a parar. Ela dançou por um segundo dia, e depois um terceiro. O que começou como um espetáculo bizarro, rapidamente se transformou em algo perturbador. Em poucos dias, a estranha compulsão de Frau Trofia começou a se espalhar. Uma vizinha, depois outra, e logo dezenas de pessoas se juntaram a ela. Em uma semana, cerca de 34 indivíduos estavam dançando incontrolavelmente pelas ruas de Estrasburgo. Em um mês, o número saltou para aproximadamente 400. Homens, mulheres, crianças, todos, de repente, tomados por essa inexplicável mania. Eles dançavam até os pés sangrarem, até as roupas se rasgarem, até a respiração falhar. A cidade, antes um centro de comércio e vida, transformou-se em um palco de um espetáculo macabro e aterrorizante. Era a epidemia da dança de 1518, e ninguém sabia como pará-la. O pânico tomou conta de Estrasburgo. As autoridades civis e religiosas estavam perplexas. Como lidar com uma praga que não se manifestava com febre ou pústulas, mas com uma dança incessante? As explicações da época eram limitadas pela compreensão médica e científica. Acreditava-se que a dança era uma punição divina, um castigo pelos pecados da população. Outros atribuíam a possessão demoníaca, uma manifestação do mal que se apoderava dos corpos. Havia também a teoria do sangue quente, uma desordem natural que, segundo os médicos, precisava ser purgada do corpo. A solução proposta, por mais bizarra que pareça hoje, foi baseada nessa última crença. Em uma tentativa desesperada de curar os afligidos, as autoridades decidiram que a melhor forma de combater a doença era encorajar a dança. Sim, você ouviu direito. Eles montaram palcos públicos, contrataram músicos e dançarinos profissionais para tocar e dançar junto com os afetados, na esperança de que a exaustão física levasse à cura. A lógica era que, se a dança era a causa, mais dança seria a solução, purificando o corpo do sangue quente que a provocava. As guildas locais foram instruídas a abrir seus salões para os dançarinos, e até mesmo um celeiro foi convertido em um grande salão de dança. A cidade, em vez de isolar os doentes, criou um ambiente que, sem saber, intensificou a epidemia. A medida, claro, teve o efeito oposto. A dança incessante, que já era exaustiva, tornou-se mortal. Os dançarinos, já debilitados pela fome e pelas doenças preexistentes, não tinham como resistir. Seus corações não aguentavam o esforço contínuo. Estima-se que, no auge da epidemia, cerca de 15 pessoas morriam por dia. Elas caíam de exaustão, sofriam ataques cardíacos, derrames ou simplesmente sucumbiam à desidratação e à fome. Os corpos eram empilhados, e a cidade de Estrasburgo, que antes dançava por uma cura, agora dançava em um funeral coletivo. O desespero era palpável. As ruas ecoavam com sons dos pés batendo, dos gritos de dor e dos lamentos dos que assistiam impotentes. A dança da morte havia tomado conta da cidade.
Tão misteriosamente quanto começou, a epidemia da dança de 1518 começou a diminuir em setembro daquele ano. As pessoas, uma a uma, simplesmente pararam de dançar. A cidade, exausta e traumatizada, tentou retomar sua rotina, mas a memória daquele verão bizarro permaneceria gravada em sua história. Mas o que, afinal, causou essa loucura coletiva? Séculos depois, com o avanço da ciência e da psicologia, diversas teorias foram propostas, cada uma tentando desvendar esse enigma histórico. Uma das teorias mais difundidas e debatidas é a do ergotismo. O ergotismo é uma intoxicação causada pelo consumo de grãos, principalmente centeio, contaminados por um fungo chamado Clavicés purpurea. Esse fungo produz alcaloides que, quando ingeridos, podem causar uma série de sintomas neurológicos e físicos. Os sintomas do ergotismo convulsivo incluem convulsões, espasmos musculares, alucinações, delírios e uma sensação de queimação nos membros, conhecida como fogo de Santo Antão. À primeira vista, essa teoria parece plausível. Os espasmos e movimentos incontroláveis dos dançarinos poderiam ser explicados pelos efeitos neurotóxicos do fungo. Além disso, a região de Estrasburgo era uma área agrícola, e o centeio era um alimento básico da população. Condições climáticas úmidas, comuns na época, favoreceriam o crescimento do fungo. No entanto, a teoria do ergotismo enfrenta algumas críticas. Os relatos históricos da epidemia da dança não mencionam outros sintomas típicos do ergotismo, como gangrena ou abortos espontâneos em massa, que eram comuns em outros surtos de ergotismo. Além disso, a dança parecia ser o sintoma predominante e quase exclusivo, o que não se alinha perfeitamente com a gama de efeitos do fungo. Se fosse ergotismo, por que apenas a dança se manifestou de forma tão proeminente? Outra teoria poderosa, e que ganha cada vez mais força entre historiadores e psicólogos, é a da histeria em massa, ou transtorno psicogênico em massa. Este fenômeno ocorre quando um grupo de pessoas experimenta sintomas físicos semelhantes sem uma causa orgânica aparente, geralmente desencadeados por estresse psicológico extremo, ansiedade e crenças compartilhadas. Estrasburgo, em 1518, era um terreno fértil para tal ocorrência. A população vivia sob constante pressão. A ameaça da fome, a devastação das doenças, a opressão social e a forte influência religiosa que incutia o medo do inferno e da punição divina. A dança, nesse contexto, poderia ter sido uma forma de catarse coletiva, uma manifestação somática do desespero e da angústia acumulados. A crença popular na época também desempenhou um papel crucial. Havia uma forte associação entre a dança incontrolável e São Vito, um santo cristão que, segundo a lenda, curava doenças nervosas, e a dança de São Vito, coreia de Sidenham, uma condição neurológica que causa movimentos involuntários. Muitos acreditavam que a dança era uma maldição enviada por São Vito, e que a única forma de se livrar dela era dançar até a exaustão, buscando a purificação. Essa crença, combinada com o estresse social e a sugestão coletiva, poderia ter criado um ciclo vicioso, onde a visão de outros dançando desencadeava a mesma compulsão em indivíduos suscetíveis. A dança se tornou um contágio psicológico, uma epidemia de desespero manifestada através do corpo. É importante notar que a epidemia da dança de 1518 não foi um evento isolado. A Europa medieval e renascentista registrou vários outros surtos de mania de dança, embora nenhum com a escala e a mortalidade de Estrasburgo. Casos foram documentados em cidades como Aachen, 1374, Colônia, 1374 e Metz, 1374. Esses precedentes históricos reforçam a teoria da histeria em massa, sugerindo que as condições sociais e psicológicas da época tornavam as populações vulneráveis a esses fenômenos coletivos. A dança, em muitos desses casos, era vista como uma forma de penitência ou de exorcismo, o que só alimentava o ciclo. A epidemia da dança de 1518 permanece um dos episódios mais bizarros e intrigantes da história da humanidade. Um evento que desafia nossa compreensão e nos força a confrontar os limites da mente humana e a complexidade das interações sociais. Foi uma doença física causada por um fungo? Um surto de histeria coletiva desencadeado por condições sociais extremas? Ou uma combinação de ambos, onde a sugestão e o estresse agiram como catalisadores para uma manifestação física de angústia, independentemente da causa exata? A epidemia da dança é um lembrete sombrio da fragilidade da mente humana em face de condições extremas. Ela nos mostra como o medo, a superstição, a pobreza e a desesperança podem se manifestar de formas inesperadas e devastadoras. É um testemunho do poder da sugestão coletiva e da capacidade do corpo de expressar o que a mente não consegue processar.
Em um mundo onde a informação se espalha rapidamente e onde as tensões sociais ainda existem, a história de Estrasburgo serve como um alerta. A busca por respostas para a epidemia da dança continua a fascinar historiadores, médicos e psicólogos. Cada nova pesquisa, cada nova teoria, adiciona uma camada à complexidade desse mistério. É um campo fértil para o estudo da psicossomática, da sociologia do medo e da história da medicina. E, talvez, a lição mais importante seja a de que, mesmo em tempos de grande avanço científico, o passado ainda guarda segredos que nos desafiam a pensar além do óbvio, a questionar nossas certezas e a reconhecer a profunda interconexão entre corpo, mente e sociedade. A epidemia da dança de 1518. Um mistério que, 500 anos depois, ainda nos faz questionar. O que você acha que realmente aconteceu em Estrasburgo? Foi uma praga física, um surto de loucura coletiva ou algo ainda mais complexo? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Sua opinião é muito importante para nós. Se você gostou de desvendar este mistério conosco, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos mistérios ocultos que vamos desvendar. Compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude-nos a espalhar o conhecimento sobre os enigmas mais fascinantes da história. Até a próxima!